Salve, meus amigos, começando mais um pré-jogo aqui no canal SC Vídeos pra gente comentar aí as expectativas para Vitória e São Paulo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já chega deixando aí seu comentário, suas expectativas para esse jogo, seu placar, seu palpite também e quem faz os gols, beleza? Jogo muito difícil para o Vitória. O São Paulo vem em uma boa fase, São Paulo que está em segundo colocado no Campeonato Brasileiro, daqui a pouco a gente vai acompanhar a tabela aí. Jogou no meio de semana pela Sul-Americana, mas poupou, né, a maioria dos seus jogadores. Mas, por outro lado, notícia boa para a torcida do Vitória, viu? Se a gente não tem notícia boa vinda do nosso departamento médico, a gente tem que contar que a notícia boa vai vir dos desfalques do outro time, né? E aí, para esse jogo, Caleri e Luciano não jogam. E também Sabino e Bobadilla, jogadores importantes aí, principalmente Luciano e Caleri. Caleri que já tem 11 gols esse ano pelo São Paulo, 6 no Brasileiro, 5 no Paulista. Luciano nem tanto, tem só 4, 2 no Brasileiro, 2 no Paulista. Mas com certeza vão ser desfalques importantíssimos aí para o São Paulo. E essa é a hora do Vitória aproveitar, como eu falei, né? Já que não tem notícia boa vindo do lado do Vitória, do departamento médico. Pelo contrário, né? Só jogador enchendo mais aí no departamento médico, como confirmou, né, a cirurgia de Camutanga. Infelizmente vai ter que ficar cerca de 6 meses aí fora. Camutanga que já passou por outras cirurgias, saiu do Vitória, voltou. O torcedor do Vitória, apesar da gente saber que não é o nosso melhor zagueiro, o zagueiro esperado para ser titular, mas Camutanga muito importante também na campanha do ano passado. E enfim, tem esses desfalques aí do São Paulo, inclusive também como é o nome dele, rapaz? Arboleda, que saiu fugido do São Paulo. E também é desfalque aí. Lucas Moura também, que já tá há um bom tempo aí com problemas e não tá jogando. Então, apesar desse São Paulo vir numa fase boa, vem de uma vitória, 2 derrotas e um empate. Segundo colocado, eu acho que é a chance do Vitória, viu? Eu acho que é acessível pra gente. Mas também, obviamente, não é aquele São Paulo do ano passado, que vem sem muitas perspectivas, que vem já não querendo nada da vida. Então, se aquele jogo lá já foi duro, São Paulo não precisando de nada naquele momento, a não ser que ainda poderia esperar, né, para abrir, se eu não me engano, foi um G7 ou G8, não me recordo bem. Mas naquele momento em si do jogo, o São Paulo não alcançava mais nada no campeonato. E foi um jogo duro, né? E a gente vai passar, inclusive, no final, um trechinho do vlog, porque realmente aquele jogo foi emocionante, o jogo ali da permanência do Vitória, beleza? Deixa eu jogar a tabela aqui pra gente acompanhar a situação. A Vitória continua aí em 14º com 11 pontos e tá a 3 pontos ali somente da Chapecoense. Então o Vitória tá a 3 pontos da zona de rebaixamento. Aí a gente tem na zona também Remo, Cruzeiro e Mirassol. O Cruzeiro, apesar de ter tomado 4 do próprio São Paulo, né? E eu acredito que não vai fazer uma campanha lá embaixo. Para mim, daqui a pouco o Cruzeiro já começa a sair. O Corinthians também tá em uma má fase, jogadores cobrando lá, é o nosso próximo adversário, é bom ficar ligado. Mas tem um clássico nessa rodada. E entra muito pressionado, né? Que a torcida foi cobrar lá no CT, mas independente de como chegue contra a gente, eu não sou muito, velho, dessa parada de tipo assim, aproveitando também para comentar os desfalques do São Paulo, né? Quando um time vai pegar o Vitória, que a gente fala assim, não, os cara mais importante do time vai desfalcar. O time na última rodada tomou uma goleada, o time vem abalado. Irmão, pra mim, o meu sentimento como torcedor do Vitória é que essas paradas não adiantam nada. Porque a gente já pegou time que vinha em uma fase, o Vitória vai e ressuscita, e aí pega às vezes um time, não tô falando desse ano não, tô falando de um retrospecto geral da minha sensação como torcedor. Aí pega um time que muitas vezes a gente... ou então, por exemplo, ano passado quando tomou 8 e a gente... Próximo jogo no Barradão, rapaz, aquela coisa, a Vitória foi e ganhou. Então, assim, o Vitória é meio que um time do inesperado, né? E aí, falando tanto dos desfalques do São Paulo, tanto dessa má fase do Corinthians, são coisas que eu não meio que conto com isso, não. Mas, obviamente, os desfalques aí vão ser importantes pro Vitória. E aí, o Vitória ganhando, indo a 14, a gente consegue passar até o Botafogo ali. Não consegue passar o Bragantino por causa do saldo de gol, apesar de igualar na Vitória. Mas a gente consegue, pelo menos... eu tô contando assim, né? Somente com o resultado do Vitória a gente consegue passar ali o Botafogo de repente. E a 10º colocado, o Botafogo, inclusive, né? O Vitória tem um jogo atrasado contra o Botafogo, não faço ideia de quando é que vai ser esse jogo. E aí jogar também os jogos dessa rodada para vocês aqui.
O Vitória que começa abrindo essa rodada contra o São Paulo. E aí a gente tem também no mesmo horário no sábado, né, 4h30, bom horário, inclusive, eu gosto desse horário, no Mangueirão, Remo e Vasco, Mirassol e Bahia, Santos e Atlético Mineiro, Internacional e Grêmio, clássico lá clássico pega fogo, viu? Lá no Rio Grande do Cives. Atlético Paranaense, Chapecoense, Botafogo e Curitiba, Fluminense e Flamengo. Eu vi uma parada, posso estar enganado, mas que parece que foi adiado, ou vai ser adiado, não sei se confirmou mesmo, mas enfim, pouco interessa pra gente esse jogo nesse momento. Outro clássico, como eu falei, né, Corinthians vem pressionado aí diante do Palmeiras, e Cruzeiro e Bragantino para fechar a rodada no domingo, 18h30. Como eu falei, galera, jogo dificílimo pro Vitória. Acho que mais uma vez quem vai fazer a diferença é a torcida. Claro que não é tirando o mérito dos jogadores, obviamente, né? Quem tá ali em campo, quem tá guerreando ali em campo são os jogadores, quem faz as jogadas, quem vai dar raça ali no campo são os jogadores, mas no momento que o Vitória vem passando, velho, com 11 jogadores no departamento médico, muitos desfalques, né? A zaga, uma zaga que ainda não passa confiança pra gente, inclusive com o Luan Cândido, que jogou contra a Juazeirense, mas na Série A, um jogo em alto nível, a gente vai ver ainda, né, como é que vai ser o desempenho aí de Luan Cândido. E mais uma vez eu vou arriscar aqui daquele jeito a minha escalação de maluco, né? Como eu sempre costumo falar, mas é isso, é o meu sentimento aqui como torcedor. E mais uma vez aqui no site do Arena Rubro-Negra, para você que de repente quer escalar, quer mandar num grupo lá a sua escalação, entre no site do Arena Rubro-Negra. Tem a parte aqui, ó, escalhe o Vitória, e aí você consegue, só para exemplificar aqui, ó, Lucas Arcanjo, que saiu no último jogo sentindo um desconforto, né, na região torácica, é dúvida para esse jogo, mas eu acho que ele deve ir, mas de repente, né, vamos botar, por exemplo, aqui, Deus livre e guarde, até bater na madeira 3 vezes lá ele aqui, mas de repente, se Gabriel for pro jogo, você clica aqui e já consegue fazer aqui, ó, a substituição aqui mesmo, e aí você pode salvar a foto, mandar no grupo de amigos, enfim, vou até tirar Gabriel daqui para não zicar. Mas eu viria dessa forma, velho, mais uma vez, antes de falar a escalação, como vocês já estão vendo aí, mas mais uma vez justificando Nathan Mendes. Primeiro, que Edenilson está suspenso, cartão vermelho contra a Chapecoense, não tem Matheus Silva, que está no departamento médico, e o Pivete que tá na reserva é da base, né? Então, fico meio receoso de já botar o Pivete num jogo desse, que o nível vai ser mais alto, né? Ele não tá acostumado. E aí, como eu falei, Nathan lateral de origem ali, e apesar de ter ido muito mal contra o Cruzeiro, esse é um lateral que não passa confiança pra gente. Infelizmente é o que a gente tem, e como eu falei, né? Tem que botar o cara pra dar confiança, velho. Eu colocaria ele já contra a Juazeirense. Talvez a Ventura colocou ali pra poupar e tal, mas tem que botar o cara pra dar confiança, assim como eu citei, né, no último pré-jogo, Ramon, que ano passado não foi tão bem em muitos jogos, começou a evoluir esse ano, principalmente nos Bavis, e hoje é um cara que, apesar de não ser o lateral que a torcida do Vitória deseja, a torcida do Vitória acha um craque, mas evoluiu bastante, é fato. E a evolução, na minha opinião, vem assim, com o cara jogando. Obviamente, o risco de errar é muito grande, mas eu viria com o Nathan Mendes. Tem horas também que Eric faz uma cobertura aqui, né? Eu vi lá no canal do Dinâmico que ele até colocou 3 zagueiros com Kaique aqui para dar uma cobertura aqui para Nathan Mendes. Mas eu viria dessa forma aqui, com Lucas Arcanjo, Natan, Kaká, Luan Cândido e Ramon, Baralhas, Martínez, Tásia, Mateuzinho no meio e Eric, e lá na frente Kaiser. Mas assim, velho, eu confesso que eu já tô ficando um pouco de saco cheio de Kaiser, viu, velho? René tá chegando aí, eu quero ver mais René na Série A jogando. A gente viu contra a Juazeirense, teve um jogo também contra a Chapecoense, né? Mas quero ver René jogando mais, principalmente no Barradão, querendo ver de titular, mas Renato Kaiser já tem um crédito aí, mas na minha opinião já tá começando a deixar a desejar aí. E aí, meus amigos, não render no primeiro tempo ali, chegar uns 10 do segundo, já vem aqui, ó. Já vem aqui, ó. René Souza pra cima deles. E a minha escalação é essa, deixa eu voltar. Kaiser aqui, tiraria Tárzia, eu tiraria Canta La Pedra, tá? Vem deixado a desejar aí, Tárzia já tá jogando bem mais, na minha opinião, muito mais participativo, pegando a bola, criando jogadas ali, chamando o jogo para ele. Eric também aí muito bem contra a Juazeirense, deve entrar confiante, de repente, quem sabe, né, uma lei do ex aí diante do São Paulo.
E é isso, meus amigos. Expectativa de casa cheia. O Vitória postou a parcial ontem, 20 mil check-ins, mas eu já soube aqui nos bastidores aqui que já está na casa dos 22 mil. É claro que sempre tem uma margem de erro, né? Geralmente algumas pessoas fazem e de repente não vão para o Barradão, mas eu acho que para cima de 20 mil ali deve dar. A torcida do São Paulo também vai lotar o setor visitante, inclusive mandar um abraço aqui especial para a galera da Embaixada São Paulina aqui da Bahia. Já faço trabalhos de vídeo com eles já há 19, 7 anos, nem eu sabia que era tanto tempo assim, então mandar um salve, um abraço para a galera. Amanhã provavelmente vou estar tomando uma cerveja com eles lá no Esquenta, no Barradão, beleza? Satisfação receber a galera no Barradão, galera, gente boa demais. Ano passado, no final do campeonato, tava lá com eles. Obviamente eu vou torcer pro São Paulo se lascar, inclusive, amanhã eu vou gravar com eles, vocês vão ver no vlog. Eu vou fazer a seguinte pergunta: a galera meio que tava torcendo pro Vitória naquele último jogo ali, viu? Porque o São Paulo não queria mais nada, velho, pra eles, pra galera, né, que mora aqui e torce pro São Paulo. É interessante o Vitória ter se mantido na Série A, porque é um jogo, né, pra eles garantirem aqui que a galera que mora aqui pode ir assistir. Então eu tenho pra mim que naquele jogo ali, o torcedor São Paulino tava, principalmente o aqui, né, de Salvador, tava torcendo pro Vitória. Então mandar um abraço aqui pra galera, mandar um abraço especial aqui pra galera da Embaixada São Paulina aqui de Salvador, Thiago Cheng, Arthur, a galera lá, beleza? E galera, eu não gosto de falar de alguns anos do Vitória pra não zicar, mas velho, eu preciso passar pra vocês um gol que foi um dos gols mais bonitos que eu vi no Barradão, obviamente atrás do de Alejandro contra o Cruzeiro. Foi um jogo que, infelizmente, o Vitória perdeu, um ano que o Vitória caiu, mas, velho, eu preciso passar esse gol aqui, velho. Gol de Cadives contra o São Paulo em 2014. Infelizmente, a gente perdeu esse jogo. O gol de Kaká, me recordo bem, estava presente nesse jogo. Infelizmente, não tinha vlog ainda nessa época, mas estava lá presente. E aí ele recebe a bola ali. Eu acho que nem ele mesmo botou fé, porque ele dá um chute lá da cara da Zorra. Quem estava no gol era Rogério Ceni, atual treinador das Sardas. Isso já tem o quê? 12 anos. Deixa eu ver se vai passar o replay aqui. Inclusive ninguém esperava. A gente na arquibancada não esperava ter sido gol. Acho que o próprio Cadu não esperava. Rogério Ceni adiantado como sempre, né? Rapaz, essa bola foi lá no L ali, ó. Milimetricamente. E o narrador também, eu não vou colocar a narração aqui. Eu não sei se a Band remove os vídeos, tem direito autoral e tal. Mas nem o narrador estava esperando, ele estava conversando, mas enfim, fica aí registrado um dos gols mais bonitos que eu vi no Barradão. Vou fazer um top 3 rápido aqui, tá? Edno de bicicleta contra o Criciúma em 2014. Não foi uma das bicicletas mais bonitas que eu vi, mas foi uma bicicleta bonita. Depois esse de Cadives contra o São Paulo. E em primeiro o de Alejandro, com certeza. E com menção honrosa aqui para o gol de... Como era o nome dele? Era Denilson Pernalonga contra o Bahia de Feira, praticamente ali do meio de campo em 2018. Por ser campeonato baiano, por ser um jogo mais assim, né? Eu não conto esse, não tá no meu top 3. Mas os gols mais bonitos aí que eu vi no Barradão, beleza? O histórico do Vitória contra o São Paulo no Barradão não é dos melhores, apesar de a gente ter vencido esse ano passado. Teve sido também um em 2016, golaço de Marinho de falta, a gente tem vlog desse jogo. E aí a gente vem, como eu falei, né, vou só jogar aqui os do Barradão. E assim, galera, obviamente que eu sei que histórico, eu sempre tive essa parada, histórico pra mim não diz muita coisa não, eu só trago aqui mais curiosidade pra galera e comentar também alguns que a gente tava, algumas curiosidades. Então a gente teve esse 1-0 no passado, gol de Baralhas. Aí já começou aqui. 2024, 3-1 São Paulo. 2018, 1-0 São Paulo. 2017, rapaz, velho, me arrependi. 2017, 2-1 São Paulo. 2016, aí foi o que eu falei, gol de falta de Marinho, 2-0. 2014 foi o do gol de Cadives, 2-1 também. Teve outro que foi bem marcante pra mim, esse 3-2, velho. Esse 3-2 teve um golaço do traíra do Max Biancucci. Deixa eu jogar pra vocês aqui, porque essa narração foi show de bola, velho. Essa narração foi de João Andrade, Vitória e São Paulo.
2013, inclusive de virada, tá? São Paulo não tava bem nessa época. O São Paulo tava meio em crise. Novo Campeonato Brasileiro, mas não, eu quero a narração só de João Andrade, velho, no gol de Max Biancucci, que ele fala: "É o diabo, é o diabo". Aí depois a gente foi entender que o diabo realmente, quando Max Biancucci foi pra Sarda, né? Aí a gente foi entender que realmente não era figurativo essa narração de João Andrade. Dominou com a perna canhota, meteu pra Nino, cruzou, bola bateu pro gol! O diabo! É o diabo! É o diabo! Pro gol! Max Biancucci! É gol! A rede balançou! Alegria, a galera vibrou! É gol! Do Vitória! Passe de Renato Cajá. Quer dizer, o primeiro foi de Renato Cajá. Virada de... Rapaz, ó. Saudades de um 10 assim, viu, família? Anino Paraíba, dois traíra. Eu não sei nem pra quê. É porque eu sou meio nostálgico com as paradas, mas passe de um traíra pra outro. Mas eu sou meio nostálgico, galera. Eu gosto de rever essas paradas. E assim, velho... É uma parada que, pré-jogo, eu tento sempre ficar vendo coisas boas, sabe, velho? Lembranças boas, vlogs de jogos que a gente ganhou, pra ir pro estádio com essa confiança. Eu sei que não é a confiança da gente que vai fazer ganhar o jogo, mas só de a gente ir pro estádio com essa confiança. Porque, velho, quando você para pra olhar notícia do Vitória, desfalque, DM, a notícia de bastidor, contratação, se você parar pra olhar só isso, irmão, você vai pro estádio já desanimado. Então, eu me prendo nessas paradas aí. E aí, como eu falei, né, me prender em coisas boas, vamos dar uma pequena olhada aqui no vlog do ano passado, porque foi emoção total nesse vlog aí, viu? Pô, velho, o São Paulo não tá fazendo nada, pô, é só a gente ter calma que a gente chega, pô. Os caras não estão fazendo nada, os caras estão ajudando a gente aí, velho. Vai ter calma, velho. Rapaz, alívio da zorra essa hora aí, viu, meu irmão? Tu é... Alívio não, né? Alívio, mas com aquele tipo... Ainda foi 23 minutos mais ou menos. Ainda tinha jogo, mas... Nessa hora passa o filme do ano. Goleada do Flamengo. O ano todo a galera falando que a gente ia cair. Nessa hora aí, velho. Aí chega a falta força no caboclo. Aí é isso, família. Pensamentos positivos e vamos que vamos. Vou deixar o meu placar aqui, inclusive deixa o seu. Eu vou deixar um... A galera já tá enjoada do meu 2x1, mas eu vou deixar um 2x1 vitória. Gol de Eric, Lei do Ex e de Tarja, beleza? Então, deixa a expectativa de vocês. Quem acertar o placar, vou deixar o print no vlog. Não adianta vir comentar depois do jogo, porque aparece lá, comentado há 3 minutos atrás. Mas enfim, galera, brigadão aí, mais um pré-jogo. Eu sempre esqueço, velho, hoje eu lembrei de falar dos pendurados. Mateuzinho, Kaiser, Ramon, Natan Mendes e Kaká. Inclusive, Kaká deve forçar um terceiro amarelo, né? Porque pertence ao Corinthians, vem de empréstimo aí do Corinthians e não joga contra o Corinthians, a não ser que Fábio Mota pague uma multa, né? Então, provavelmente, deve forçar um terceiro amarelo para já cumprir a suspensão aí contra o Corinthians, beleza? E Ramon, torcer demais para Ramon não tomar cartão amarelo amanhã, para não ficar de fora desse jogo aí contra o Corinthians. Eu nem vi quem é depois do Corinthians aí. Eu só olho assim de pouquinho em pouquinho, porque senão eu esqueço. Mas vamos ver se vale a pena ele ficar de fora contra o Corinthians. Depois a gente tem Atlético Paranaense lá. Rapaz, eu prefiro que ele fique de fora contra o Corinthians, sabia? Ramon, no caso, né? Não tô falando de Kaká, não. Ramon. E Mateuzinho e Kaiser não pode de jeito nenhum, velho. Tomar amarelo amanhã.
contra o Corinthians dentro de casa tem que ter o time completo. É isso aí, família. Já falei demais aqui, me empolguei. Às vezes eu começo o pré-jogo falando assim, hoje nem tem muita coisa pra falar. Só que quando eu começo aqui, vou falando. Inclusive, se quiserem deixar mais sugestões aí pra trazer aqui no pré-jogo, fica à vontade. Tamo junto. Amanhã eu tô cedo lá no Barradão. Devo chegar lá 12h30, 1h da tarde mais ou menos. Isso nem é cedo, né? Tem gente que chega mais cedo, 10, 11 horas lá. Mas vamos que vamos. Tamo junto.